Porcentagem. O que é? A porcentagem é uma razão. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu falo sobre razão, volte lá e assista esse vídeo sobre razões, tá? Senão você vai ficar com um pouco de dificuldade aqui. Então, porcentagem é uma razão. Se é uma razão, é uma comparação. Mas é uma comparação em que você realiza uma divisão, ou seja, uma comparação que você faz através de uma conta de divisão, tá certo? Mas uma comparação entre quem? Entre a parte e o seu todo. Ou seja, quando você escreve lá 5%, isso é que porcentagem? 5 por 100, 5 para 100, 5 centésimos. Mas 5 centésimos não é uma fração, professor? Sim, é uma fração. Todas as frações são razões entre dois números inteiros. Então as frações são razões entre dois números inteiros. Então tudo que você aprendeu a respeito de fração, você pode aplicar aqui quando você estiver falando de razão, tá certo? Então 25%, o que é isso? 25 por 100, 25 centésimos. Esse símbolo aqui, que é o símbolo da porcentagem, ele está representando a comparação com o 100, o denominador 100 na fração. Entendido? Agora, não se engane. Na maioria das vezes, quando você for resolver um problema a respeito de porcentagem, o todo ele não vai ser igual a 100, tá? E como que você vai obter uma comparação com 100? Usando a ideia de equivalência, aquela mesma ideia de equivalência de frações que você já estudou anteriormente. Equivalência com 100. Ou seja, você vai ter que transformar o todo no 100, mas sem deixar com que essa comparação perca o valor ou modifique o seu valor, tá? Vamos pensar nesse problema aqui para você entender melhor o que eu estou dizendo a respeito da equivalência aí. Em uma sala de aula, 14 meninos e 5 meninas. A quantidade de meninos representa que porcentagem do todo? Ou seja, os 14 meninos representam que porcentagem dessa sala de aula? Da quantidade total desses alunos. Então, para descobrir que porcentagem é essa, você vai fazer o quê? Uma razão, uma comparação entre a quantidade de meninos e o todo, que é a quantidade total de alunos na sala de aula. Então, eu tenho 14. E quantos alunos eu tenho na sala? 14 mais 6, concordo? Não tenho 20 escrito ali, mas é possível você deduzir isso das informações do problema. 14 meninos com 6 meninas dá 20. Note, professor, tem 14%. Não, não é 14%, porque seria 14% se fosse 14 em 100. Aqui é 14 em 20. Então você vai ter que usar agora a ideia de equivalência de frações. No lugar do 20 eu quero que apareça o 100, mas não adianta apagar o 20 e colocar o 100, porque você está mudando o valor da comparação. Então nós vamos modificar, mas sem alterar o valor, sem mudar o valor. Por isso que eu estou falando várias vezes sobre a ideia de equivalência. Qual é o número que vezes 20 dá 100? É o 5. 5 vezes 20 dá 100. Vou multiplicar em cima por causa da equivalência. Então isso vai dar 70 centésimos, ou 70%. Então nessa sala, 70% do total de alunos são meninos. Então 14 é 70% de 20. 14 reais representa que porcentagem de 20 reais? É o mesmo cálculo, concordo? Independente se você está falando de meninos, meninas, sala de aula, de dinheiro, o 14 representa 70% de 20. Ok? Agora nós vamos ver como que se faz o cálculo da porcentagem de um certo valor ou de um número, tá? Então são duas porcentagens simples que eu coloquei aqui, só para você ver como que se faz. Então, 10% de 600 reais. Mas o que é 10%? É 10 sobre 100, 10 centésimos. Esse D nós já vimos em outras aulas que ele significa o quê? A multiplicação.
vezes 600. Então 10 centésimos de 600 é 10% de 600. Professor, tem um jeito mais simples de calcular essa porcentagem. Tem mesmo, e nós vamos ver como que se faz daqui a alguns minutos, ok? Mas é importante que você saiba fazer esse cálculo aqui também, tá? Não significa que porque eu estou dizendo que é importante que você saiba fazer desse jeito, que todas as vezes você vai fazer assim, mas é importante que você conheça isso. Então aqui você vai fazer 600 dividido por 100, que é o denominador, e vai multiplicar pelo numerador. Então o resultado dessa divisão eu multiplico por 10. Então isso vai dar 600 dividido por 100 dá 6, vezes 10 dá 60. Então 10% de 600 reais dá 60 reais. Quanto que é 25% de 600? 25% é 25 centésimos, 25 sobre 100, vezes 600. Então isso vai, eu vou pegar os 600, vou dividir por 100, o resultado dessa divisão eu vou multiplicar por 25. Estou calculando a fração de um número, que é o 600, certo? Então 600 dividido por 100 dá 6, vezes 25, isso vai dar 150 reais. É só você fazer a conta aí do lado, no papel, se você não sabe fazer de cabeça, certo? Vou frisar novamente. Existem outros modos mais simples, que é o que nós vamos discutir agora. Mas é importante que você saiba fazer os cálculos desse jeito também. Não significa que você vai sempre fazer os cálculos assim, mas você tem que conhecer, tem que saber como que se processa esse raciocínio. Então agora vamos discutir alguns caminhos mais simples para você fazer o cálculo de algumas porcentagens. Aqui nessa aula você não vai aprender como se faz o cálculo de qualquer tipo de porcentagem. Nós estamos falando de porcentagens mais simples, mas que são bem importantes para o dia a dia nosso aí, tá certo? Que nós usamos bastante. Então, 1%. O que significa 1%? Nós já vimos anteriormente que é um centésimo, certo? É 1 em 100. Mas para calcular um centésimo, basta eu dividir por 100. Por exemplo, se eu tiver 500 reais, eu quero calcular 1% de 500 reais, basta eu dividir então 500 reais por 100. 500 reais dividido por 100 dá 5. Então 5 reais representa 1% de 500 reais. É fácil sim. Ou seja, quando você divide qualquer número por 100, você está calculando 1% do número que foi dividido. Ah, mas eu achei que para calcular 1% eu tinha que dividir por 1. Não. Você não vai dividir por 1. Você tem que dividir por 100. Tá? Então, para calcular 10%, 10 centésimos. Agora eu vou dividir por 10 e dividir por 10. Isso vai dar 1 décimo. Então 10% tem o mesmo valor que um décimo. E para calcular um décimo, basta eu dividir por 10. E isso é uma boa coincidência. Ó. Todas as vezes que eu divido por 10, eu estou calculando 10% de um certo valor. Então 10% de 40 reais. 40 reais dividido por 10, 4. 4 reais representa 10% de 40. Cuidado que, por causa dessa coincidência, tem alguns alunos que chegam a algumas conclusões erradas. Tem aluno que acha, então para calcular 25%, eu vou dividir por 25. Negativo. Para calcular 1%, eu vou dividir por 1. Para calcular 50%, eu vou dividir por 50. Ninguém está dizendo isso. Essa coincidência só acontece com 10%, porque 10% tem o mesmo valor que um décimo. E para calcular um décimo, eu divido por 10. Isso não vai ocorrer com as outras porcentagens. Então, vamos ver aqui o 25%. Isso é 25 centésimos. Vou dividir em cima e embaixo por 25, porque é o maior divisor comum. Isso dá 1/4. Então note ó, que para calcular 25%, você vai dividir por 4. Por quê? Para calcular 1/4 eu tenho que dividir por 4. Então todas as vezes na sua vida até hoje que você dividiu por 4,
você estava calculando sem saber 25% do número que foi dividido. Então, 25% de R$40. R$40 dividido por 4 dá R$10. Então, R$10 representa 25% de R$40. 25% de R$16. 16 dividido por 4 dá 4. Então, R$4 representa 25% de R$16. Dividiu por 4, o resultado representa 25% do número que foi dividido. Está seguindo o raciocínio? Então vamos continuar. 50%. Essa é fácil, essa você já sabe. É 50 centésimos. Ou seja, 50 é metade de 100. Se eu dividir em cima e embaixo por 50, vai dar que fração? 1/2, metade. Para calcular 1/2, basta eu dividir por 2. Então, todas as vezes que você divide por 2, acha a metade. Você está calculando 50%. Então, 50% de R$200. R$100. 100 é metade de 200. 100% é o todo. Então, 100% é 100 centésimos, que é igual a 1 inteiro. Então, na verdade, então vou ter que dividir por 1? Não precisa, né? Eu coloquei essa linha aqui só para fazer essa discussão com você. Então, 100% de R$300. São R$300 o todo. 100% de 50 pedaços de bolo. São 50 pedaços de bolo. Ok? 100% ao todo. 50% é metade. 25% é 1/4, divido por 4. 10% é 1/10, divido por 10. 1% é 1 centésimo, divido por 100. Então são divisões simples que vão ajudar você a encontrar o valor de muitas porcentagens. Então vamos fazer esses cálculos aqui para ver se você entendeu mesmo, tá? 10% de 600. Nós já fizemos anteriormente, só que agora nós vamos fazer de um outro jeito. Em vez de multiplicar os 600 por 10 centésimos, basta você fazer o quê? De um jeito muito mais simples. Pegar os 600 e dividir por 10. 600 dividido por 10 dá 60. Então a resposta aqui é R$60. 10% de 600 é 60. 25% de 600. Vou pegar os 600 e vou dividir por 4. Estou calculando 25%. Isso dá 1, sobra 2, né? 5 vezes 4 dá 20. Então dá 150. Então R$150 dá 25% de 600. E aqui eu quero fazer uma observação para uns alunos que podem estar assistindo esse vídeo e estão num estágio mais avançado. Alunos que já estudaram proporcionalidade, que já sabem fazer regra de 3. Tem alguns alunos que tudo eles querem usar regra de 3. Para qualquer tipo de cálculo de porcentagem. Não precisa. Para calcular 10%, você não precisa usar regra de 3. Tá? Para calcular 25%, você não precisa e não deve usar regra de 3. Não estou dizendo que a regra de 3 está errado. Só que você vai demorar um tempão desnecessário, vai complicar. Basta você, para calcular 10%, dividir por 10. É rápido. E é fácil até fazer de cabeça a divisão por 10. 25% é só fazer uma pontinha simples, dividir por 4. Para que montar lá o x para o valor desconhecido, montar regra de 3? Não precisa, tá certo? Não seja escravo da regra de 3. A regra de 3 é importante para muitos outros problemas e para outros tipos de porcentagem um pouco mais complicados. Mas para essas porcentagens simples, basta fazer essas divisões. 50% de 1000. Basta você pegar o 1000 e dividir por 2. Pegar a metade do 1000, que dá 500. Então, R$500. Ok? Até o próximo vídeo.